Por que as pessoas fracassam, né? Ninguém quer fracassar. Sempre há um motivo intrínseco que a gente desconhece do, do fracasso. Porque a campo consciente, todo mundo quer ter sucesso. E sucesso não é financeiro. Sucesso, ele é o sucesso pessoal afetivo, sucesso no trabalho e o financeiro por uma consequência. Mas por que pessoas fracassam em diversas áreas? A gente tem que voltar sempre na teoria freudiana e, cara, e a neurociência já provou isso de que a gente guarda conteúdos que a psicanálise chama de inconsciente e a gente guarda esses conteúdos a sete chaves muitas das vezes, né? Vamos entender então primeiro a estruturação da nossa psique, porque é, a gente talvez vai ficar eternamente nessa luta de quando que eu vou ter a felicidade, alcançar a felicidade plena, ou quando que eu vou estar satisfeito comigo mesmo, ou quando que eu vou parar de sentir a angústia que às vezes eu sinto, ou quando que eu vou deixar de sentir, é, não sei, alguma determinada tristeza durante o processo inerente da vida, né? E a resposta é nunca, porque primeiro que somos seres duais, segundo que é, eu não estamos ainda em nível é, energético, psíquico, seja lá, como alguns grandes avatares que passaram por aqui, como Jesus Cristo, Gandhi, Madre Teresa, Buda. Eu sempre cito esses porque são, acho que, os mais notáveis, né? Yogananda também. É, então a gente sempre vai viver nessa angústia e nesses sentimentos duais, né? Entre o que é felicidade e o que é ausência de felicidade. Então o que nos resta como seres mortais é a gente entender e ficar fortalecendo o nosso ego, né? Quando a gente tem um eu fortalecido, eu consigo lidar mais com o meu campo inconsciente, né? A consciência, porque 95% ele é inconsciente, né? E 5% é consciente. Então, eu só vou ter consciência se eu conseguir transformar meu campo inconsciente em consciente. O processo de análise, ele nada mais é do que, vamos supor, a passos muito, muito curtos, né? Eu, por exemplo, chegar dos 95% inconsciente, 5% consciente e ser 6% consciente, 7% consciente. Então, eu vou meio que varrendo o meu aparelho psíquico de forma ao contrário, porque aqui está estabelecido o meu inconsciente, aqui está estabelecido o meu consciente, né? Então, eu vou diminuindo esse gap, essa instância inconsciente, aumentando a minha instância consciente. Mas eu só vou fazer essa, esse movimento se eu conseguir, primeiro, fortalecer meu ego e, segundo, ter mecanismos para eu conhecer o meu processo inconsciente. Ter mecanismos para eu reconhecer o que está lá dentro, porque isso faz com que eu fracasse. Isso faz com que eu tenha outros comportamentos. E a gente vai falar de fracasso, que é uma das coisas que Freud colocou como neurose de fracasso, né? Depois vieram os estudos e acabaram colocando neurose de fracasso. O que é a neurose de fracasso ou neurose de sucesso? É quando alguma pessoa quer muito uma coisa, mas quando ela chega perto daquilo, ela desiste. E é o que eu falei. Todos querem ter bons relacionamentos, todos querem ter uma vida próspera. Mas será que quando a gente não está se aproximando desses objetos, a gente não se boicota, né? E por que a gente se boicota? É o que a gente vai ver hoje. Então, sempre para início de conversa que eu estabeleço no canal aqui a gente sempre vai ter que entender como funciona o nosso aparelho psíquico. E o aparelho psíquico ele funciona, como eu já falei, a parte inconsciente, parte consciente, só que a gente tem três instâncias. São três pessoas que moram dentro da gente. A gente tem que dar vazão para elas, a gente não pode deixar de entender isso sempre. Primeiro,
que mora dentro de nós, vamos dizer, lá no fundo mesmo, é o id. O id, ele é a fonte de todas as nossas tendências, de todas as nossas vontades, de todos os nossos desejos. Ele pega uma criança e a gente fala que é o id. Porque uma criança, ela não tem, vamos dizer, limites para o desejo dela. Ela vai morder, exercitando a sua agressividade, ela vai chorar, ela vai sorrir, ela vai desejar algo, inclusive sexualmente, né, incluindo primeiro suas referências a seus parentais. Ela vai ter esse instinto de, como Freud coloca, de instinto, essa pulsão, né, perdão, essa pulsão de vida e essa pulsão de morte ao mesmo tempo, né, algo que quer construir, alguma coisa que quer destruir. Então, as principais tendências, as principais pulsões, os principais desejos que a gente vê do id e que são muito fortes, por ter uma repressão social ainda hoje, são os desejos incestuosos, os desejos poligâmicos, os desejos homossexuais, os desejos de agressividade, as motivações que nos colocam sempre à frente de alguma coisa e eu vou ter que reagir de forma determinada àquela coisa, mas por algum motivo eu não posso reagir. Ou seja, eu nunca vou conseguir dar vazão aos meus próprios desejos, né? A gente coloca esses desejos como parte mais de libido e de agressividade, porque desses aí destrincham outros, né? Mas a gente também tem os desejos e as vontades e as pulsões de amor, de construção, enfim. Mas esses não causam transtornos, né? Esse não vai causar transtorno para nós, porque quando eu faço o bem, eu não tenho que ficar conflitivo. Então, são essas coisas que nos limitam, vamos dizer, que nos cerceiam. E eu gosto muito de uma frase se não me engano foi de Lacan, que ele fala que liberto é aquele que banca os seus desejos, né? O quanto será que a gente consegue bancar os nossos reais desejos, por exemplo, dentro de um relacionamento onde eu tenho que chegar numa praia, me deparar com filé mignon e depois chegar em casa e comer a costela, né? Eu brinco disso porque isso vale para tudo, vale para mulher também, né? E como é que eu vou lidar com esse meu desejo, né? Como é que eu vou lidar com o meu desejo de, no meio do trânsito, às vezes querer matar uma pessoa, do que isso é normal, eu tenho esse impulso, mas por um certo momento eu não posso fazer isso porque senão eu vou ser punido. Então a gente coloca a criança como id, porque a criança tem todos esses instintos. Ela mata, por exemplo, uma formiga, e ela ri ao matar uma formiga, mas isso é um instinto, um desejo, uma pulsão de agressividade ali, né? E, enfim. Então esse é o id. É uma fonte de desejo, uma descarga que está sempre desejando algo e ele não tem limite. Ele não tem limite, ele vai fazer aquilo que ele bem entende. Então ele mora dentro da gente. Na nossa ponta consciente a gente tem o ego, que é o campo da razão. O ego, ele é... A única função do ego é razonar sobre, né? E eu vou razonar sobre através da minha personalidade, do meu caráter, né? Personalidade é aquilo que eu aparento ser, né? Aquilo que eu vou ter de retorno narcísico, por exemplo. Então, se eu chego num lugar, se eu chego na festa da firma, eu tenho que sorrir pro presidente da empresa. Eu vou, por mais que eu não goste dele, mas eu vou sorrir pro meu gerente, eu vou sorrir pro meu chefe, porque eu tenho que parecer estar bem, mas no fundo eu tô morrendo de ódio, porque na reunião passada ele deu um puta esculacho em mim. Mas eu tenho que transparecer bem, ou eu vou na casa no Natal agora, estamos próximo do Natal, a gente vai encontrar às vezes parentes que a gente tem rixas, mas eu não posso me perfazer como um belíssimo filho da mãe ali. Então, para manter a harmonia familiar, eu vou colocar a minha máscara de uma boa pessoa e eu vou achar que vou parecer que está tudo bem, né? Então a gente percebe que sempre a máscara ela protege um conflito, né? Então eu uso a minha personalidade para proteger algum conflito que eu tenho interno, né? E por outro é o caráter. E caráter é aquilo que a gente sempre coloca que ele é imutável. O caráter ele é, por exemplo, a humildade. A humildade é humildade aqui e humildade no Japão, né?
Então, essa é outra instância que é o ego. E essa instância ego, ela é sempre estimulada pelos nossos cinco principais sentidos, que é a visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, conforme eu vou passando pelo mundo, eu vou tendo esses estímulos, né, que vai movimentando o meu ego. E perceba que o ego e o id, eles funcionam como se fosse um Wi-Fi. Eles se comunicam sempre a todo momento. Então, por exemplo, se eu vi um pudim e eu gosto de um pudim, eu vou chegar lá e o id vai mandar pra mim um desejo de, cara, come essa porra desse pudim aí que tá bom pra caramba, né? E beleza, isso vai me estimular. Então começa a perceber que objetos externos estimulam você pelos seus desejos. Só que tem uma outra instância que é a filha da mãe, que ela bloqueia a gente, que é o superego. O superego ele é formado pela nossa infância. O superego nada mais é que o nosso juiz interno. E ele é formado na nossa infância pelos nossos pais. Então, pelas regras dos nossos pais, até os 6, 7 anos, eu caminho pela vida. Então, eu começo a introjetar as regras que os meus pais colocam para mim. E aí eu vou vivenciando o mundo. Então, por exemplo, vamos supor que meu pai desde cedo fala que eu não posso comer pudim, mas a primeira vez que eu comi pudim, eu gostei. Mas aí quando eu tô na fase, por exemplo, adulta, eu vou comer o pudim, eu sinto, porque veio o impulso, eu vi o pudim, eu vou comer o pudim, mas meu pai falou que não podia comer o pudim quando eu era quando eu estava na infância, e quando eu como o pudim, o que me vem? Me vem uma culpa, porque eu estou comendo uma coisa que eu sei que não é correta. Óbvio que depois esse superego ele vai sendo modificado ao longo do tempo e eu também vou introjetando algumas regras que eu quero para mim. Eu vou colocando algumas coisas que eu tô a fim de colocar para mim, né? E depois de um certo tempo eu também vejo se tem regras certas, se tem regras erradas. Mas, vamos dizer, o grosso do superego sempre é formado pelos nossos pais, né? O grosso sempre é porque eu fui constituído ali. Talvez nos meus primeiros anos foi onde eu foi constituído os meus maiores traumas, crenças, mágoas, ressentimentos. Foi ali que foi estabelecido e eu vou transferindo isso ao longo do meu processo de vida. Então, estabelecido isso, percebe como funciona? Então, essas três instâncias a gente chama de formação de compromisso. Elas trabalham sempre juntas, elas vão trabalhar juntas, elas querem estar sempre juntas, elas curtem estar juntas. Elas não se largam, são como irmãos. Então, o que um quer, o outro come com farinha e o outro também está pitando, né? Então, elas sempre vão estar nisso, formando um compromisso. Então, quando tem um impulso, quando tem o ego vê alguma coisa, rola o impulso do id e o superego vai falar se autorizo ou não autorizo. Aí começou o boné velho. Aí começou todo o BO do nosso conflito humano. Aí começou tudo, porque se eu faço uma coisa que não me é do agrado do meu superego, né? O que vai acontecer? Como eu falei, vai me gerar sentimento de culpa. E aí a gente está falando de uma culpa, por exemplo, que eu coloquei aqui de um pudim. Mas lembra que eu falei que a gente tem instintos mais primitivos? O quanto que isso não me gera, o quanto que não me gera culpa, por exemplo, um sentimento de desejo pelo meu parental ou uma culpa de eu ter desejado até às vezes a morte do meu pai ou da minha mãe, porque isso a gente faz de forma inconsciente. Desejar a morte não é só desejar a morte em si com que a pessoa morra, porque às vezes a criança tem esse tipo de pensamento e ela nem sabe que a morte às vezes é desejar que o pai desapareça ou que a mãe desapareça, porque eu quero o amor de quem primeiro? Eu quero o amor daquele parental. Se eu sou homem, eu quero o amor da minha mãe. Se eu sou menino, eu quero o amor da minha mãe. Se eu sou menina, eu quero o amor do meu pai. E quando eu vejo que tem alguma outra pessoa disputando aquele amor comigo, o que eu vou fazer? Eu quero que aquela pessoa suma, né? E a criança pensa isso, eu quero que essa pessoa suma, quero que essa pessoa morra, só que ela não entende que é morrer e depois ela vai falar assim, puta, eu desejei que minha mãe morresse ou que meu pai morresse. E parece muito dor, mas isso acontece, isso é uma coisa que a nossa mente ela não tem controle na infância, ela não razona, o ego não está estruturado, então aí começa a gerar algumas culpas. Quando às vezes eu vejo meu pai brigando com a minha mãe e eu não aceito
determinadas posturas do meu pai, então eu começo a tomar mais parte da minha mãe do que do meu pai, né? Quando eu vejo a minha mãe traindo às vezes meu pai, eu não quero aquilo, então e às vezes eu sou conivente, porque às vezes eu levo meu pai, minha mãe, que eu às vezes já ouvi bastante em consultório, minha mãe sempre me levava para tentar achar meu pai nos bares, né? Qual é o sentimento da criança que está em torno daquilo ali? O que ela desenvolveu? Desenvolveu culpa por estar indo com a mãe? Ou culpa por estar, às vezes, indo contra o pai? Ou desenvolveu o sentimento de raiva, de agressividade, de ódio contra o pai, de não aceitação daquela situação, de que olha o que você está fazendo com a minha família, cara. Olha o que você está fazendo com a minha família, cara, e que podia ser diferente, porque a criança sempre tem o desejo de que a família seja positiva. Começa a entender? Então, essas culpas que depois a gente sente, o que elas vão fazer? Elas vão motivar uma defesa, porque olha só, um outro atributo que o ego tem, o ego não gosta de lidar com o desagradável. Então, é preferível ele sentir culpa, olha que doido isso. É preferível ele sentir culpa do que ele sentir a agressividade ou a raiva ou o desejo por aquele parental ou por aquela situação. Então, por ele não querer sentir aquilo, ele vai sentir culpa. Começa a compreender isso? Ele prefere sentir, de novo, olha só, ele prefere sentir culpa do que sentir o real desejo daquela situação. E aí, isso que vai estar recalcado no inconsciente. O ego não quer olhar para o conteúdo inconsciente, nunca. Por isso que quanto mais fortalecido é o ego, mais ele vai olhar para o campo inconsciente. Entende? E aí o que produz essa culpa? Essa culpa produz uma angústia. Essa culpa produz uma angústia que nada mais é do que toda angústia é um medo de experimentar um estado traumático. E o estado traumático é aquilo que quando eu criança não tinha razão sobre, sofria a influência de alguma coisa ali, de alguma situação e que me traumatizou. Toda angústia é medo de experimentar um estado traumático. Então, para não experimentar, eu fico angustiado e aí, por conta de uma culpa que eu tive, e aí o meu ego não quer olhar e aí fica nisso. Começa a compreender como a gente é constituído? E aí, ao mesmo tempo que a gente tem o superego, né? O que acontece, né? Quando a gente é julgado pelo superego, é como se ele dissesse naquele momento uma voz para nós, tipo assim, putz, errei, fiz mal. Ou tipo, não faça isso, senão pode acontecer algo horrível. Quer dizer, não faça isso o quê? Não volte naquela situação, às vezes, anterior, porque se você fizer, você pode lidar com algo horrível. E esse algo horrível é o seu desejo naquele momento que você teve quando criança, às vezes aos 5 anos de idade, quando você foi procurar teu pai no bar e que tua mãe te levou. Ou quando você viu teu pai batendo na tua mãe, ou quando você viu que teu pai levava mulheres para casa, ou quando você viu que a tua mãe ela era omissa, ou quando você viu que dentro do relacionamento eles brigavam muito, mas não tinha um entendimento e você sofria naquilo. Então, começa a perceber que para não enfrentar é preferível o sofrimento. Olha que doido isso. Então, eu começo a não enfrentar as coisas, eu começo a não querer olhar para esses meus desejos mais profundos, eu começo a não querer elaborar isso, eu começo a me isentar de mim mesmo. E quando eu me isento de mim mesmo, o que eu faço? Eu prefiro o sofrimento, porque é mais fácil sofrer do que enfrentar a própria realidade que me foi constituída. Uma das coisas que a gente tem que sempre levar em questão é que o adulto, né? Porque você fala, poxa, eu sei, né? Eu sei que me aconteceu lá, mas por que eu não consigo acessar aquilo? Por que eu não consigo resolver aquilo? Porque a falta de provisão, a falta de carinho, de cuidado que o ego quer, de conforto, né? Leva o adulto a sempre levar uma pseudodepressão. O que quer dizer isso? Porque o que essa pseudodepressão de novo, a gente pode voltar lá na angústia e na culpa. Porque o ego ele sofre sempre duas ameaças.
né? Por querer olhar. Então eu vou querer olhar para aquele conteúdo, mas ao mesmo tempo eu não quero olhar por duas ameaças que eu tenho. Eu tenho uma ameaça fora, que é da provisão narcísica, que é da minha personalidade, que eu tenho que manter sempre uma boa aparência, isso e aquilo. Eu tenho que sempre manter o conforto, o amor dos outros, as pessoas gostando de mim, né? Porque como é que eu posso admitir alguma coisa meio que obscura minha? Não posso, jamais, tem que parecer bom. E eu tenho uma ameaça dentro, que é do meu superego, que fala pra mim, olha, você pode, você não pode, faça isso, não faça aquilo, você não é permitido sentir culpa, você não é permitido olhar para teu pai, para tua mãe dessa forma, você não é permitido possuir agressividade, você não é permitido desejar mal o outro. E aí, por isso que de forma adulta, a gente permanece na situação. Por isso que de forma adulta a gente continua sofrendo. Porque eu não consigo deixar de ter a minha provisão, né? Eu quero ter minha provisão e ao mesmo tempo eu tenho que obedecer o meu superego. Então, um grande caminho para eu eliminar os meus fracassos é eu deixar de me culpar. É eu substituir a culpa pelo perdão, né? É, e o que a gente já falou aqui? O que gera são as tendências primitivas, né? A poligamia, o incesto, a homossexualidade, a agressividade. E é óbvio que a gente tem também um estágio estrutural e não elaborado, por exemplo, do Édipo, que é a minha conexão com meu pai, com a minha mãe, esse meu desejo afetivo de sempre ter estabelecido essa afetividade com eles primeiro. Então, estou sempre preso nisso. Então, por eu não querer me desprender, cortar o meu cordão umbilical afetivamente dos meus pais, eu prefiro sofrer, eu prefiro ficar preso nisso e não levar à frente, né? Então esse estágio, essa estruturação do Édipo também é importante, né? A gente quebrar isso. A estrutura da nossa personalidade, ela tem que deixar de ser mais rígida e ser mais flexível, né? E aí a gente consegue diminuir o masoquismo, diminui o narcisismo, diminui as nossas crenças ruins, diminui os nossos sentimentos de inferioridade e etc, né? Então, a gente tem que levar muito em consideração isso, essas coisas. Então, percebe que todo fracasso está ligado a culpas profundas e a um masoquismo, porque eu prefiro sofrer para não ter que lidar com a culpa. E características de neurose de fracasso, por exemplo, elas são caracterizadas pelo intenso sentimento de culpa. A culpa é sempre, talvez, o maior, o maior motivo da gente não conseguir se harmonizar. Então, por culpa, eu vou começar a me autopunir. Por culpa, eu vou ter uma coisa que a gente chama de reação terapêutica negativa. Ou às vezes eu saio do consultório, né? Porque o analista, ele vai me cutucar em relação à minha culpa, vai me colocar em relação às provisões que eu tenho que deixar de ter, né? E por um superego também, que ele é muito rígido, por regras extremamente rígidas, né? E aí eu começo a ter o ego que tem que obedecer ao superego, eu começo a ter um ego masoquista, porque o ego tem que sofrer para obedecer às regras do superego. Então, aí que começa a fazer? Eu desisto de dar andamento aos meus projetos. Eu desisto de ter sucesso. Eu desisto de vencer, né? Porque o vencer nada mais é do que passar daquilo que para mim é intolerável. Então, quando eu tenho alguma coisa que é intolerável, se eu transpor este intolerável, aí eu vou começar a ter sucesso, né? E aqui, para não ficar só no discurso meio teórico e para a gente entender, eu queria trazer uns casos para vocês. Eu selecionei 3 casos de pacientes que já passaram comigo relacionados a neurose de fracasso. Neurose de fracasso, então, nada mais é quando eu quero alguma coisa e eu chego perto de alguma coisa por um determinado tipo de culpa ou outra questão, me boicoto. Eu deixo de fazer aquilo que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, né? Então, o primeiro caso foi de uma senhora muito interessante, que ela
no meio do casamento, eles foram casados, se não me engano, um pouco mais de 50 anos, mas no meio do casamento eles tiveram um atrito e ela se desentendeu, enfim, ela traiu o marido no meio do casamento. Enfim, traiu só aquela vez, depois não traiu mais. Mas com uma cultura extremamente rígida de que mulher tinha que casar virgem, de que era o único marido, de que tinha um conceito religioso, né? O que aconteceu? Ela ficou com aquilo. E aí ele faleceu. Esse marido faleceu e ela ficou com uma boa parte, ela ficou com uma parte da herança. E aí ela, sem o marido sempre muito seguro financeiramente, né? Ela não podia ter algumas coisas que ela gostaria de ter, então, mas quando o marido morreu, enfim, ela construiu uma casa que ela sempre quis ter. E nesse processo de construção da casa, ela foi colocando as coisas que ela gostaria, o quarto que ela gostaria de ter, né? Os netos, o quarto dela para os netos, a cozinha. Só que quando a casa ficou pronta, ela não conseguia ir morar na casa. Ela não conseguia sair do apartamento que ela estava para ir para a casa que ela estava, porque ela tinha construído. E aí no processo a gente foi entender que a culpa de ter traído o marido não a permitiu, não a permitia dar o próximo passo de entrar na casa. Ela não se permitia, ela não se achava merecedora daquilo por ela ter traído o marido e por ela ter construído a casa, né, com o dinheiro, com uma parte do dinheiro da herança. Então, olha só isso, né? Ela não sabe, eu não sei porque eu não consigo, eu me sinto mal na casa, me sinto, parece que eu não estou fazendo uma coisa errada. Parece que eu estou fazendo uma coisa que não é certa, que é errada. Percebe isso? Esse foi um dos casos. Um outro caso é de uma mulher que sofreu um trauma na infância, para ela foi traumático na infância, de um relacionamento incestuoso com o irmão. Ela teve relacionamento, não chegou a ter penetração ali, mas ela teve um relacionamento onde os irmãos brincavam ali, ela estava, enfim, tinha uma sexualidade desenvolvida ali que estava rolando entre os irmãos, né? E obviamente, porque isso na criança, de momento ela não sente culpa, a gente chama depois na psicanálise de trauma a posteriori, então é depois de um certo ponto que ela vai ver que ela fala, puxa, fiz errado aquilo. Então o que aconteceu? Ela veio com a queixa de que ela não se fixava em nenhum relacionamento, pois ela não estava se sentindo merecedora de ter relacionamentos bons. E aí, onde a gente chegou? Na culpa que ela teve, no prazer que ela teve quando ela estava ali com o irmão descobrindo a sexualidade. Então ela se sentiu culpada e ela não podia ser feliz nos relacionamentos porque ela achava que ela tinha feito mal para ela e para o irmão dela, né? Que depois ela viu que não foi legal, enfim. Mas percebe que ela não se fixava? Ela ficava 3, 4 meses no relacionamento e pulava. Ela chegou até a terminar um noivado porque ela tava pra casar, obviamente, por causa do noivado. Só que ela chegou a terminar. O cara era super gente boa, um cara que era honesto, que era simples, no seu sentido de humildade, que ela contava. Que ela via como um bom pai, um bom marido, um bom homem, né? Mas se boicotou por uma culpa recalcada. Ao passo que, ao resolver isso, eu não sei como ela deve estar hoje, mas ela estava namorando na época. Creio eu que deve ter ou casado, ou está se relacionando. Mas os relacionamentos ficaram mais duradouros, entende? E por último caso, pra gente finalizar, então tinha um cara, ele tinha lá na época, se não me engano, seus 37 anos, um rapaz de 37 anos, e ele começou muito cedo, né, numa empresa, então, de motoboy. E aí ele sempre falava para a mãe dele, mãe, pai, eu vou virar diretor dessa empresa, essa empresa é uma empresa que eu amo, e isso e aquilo. E aí ele começou a fazer a carreira dentro da empresa. E quando, aí depois de, se não me engano, foram 16 ou 17 anos que ele estava dentro da empresa, ele foi ser promovido para diretor, o que aconteceu? Ele pediu demissão. Você fala, puta cara, mas por que você pediu demissão? Você é burro, mano, você é louco. Porque é isso que as pessoas falam.
Né? Você é burro, você é louco, você... Cara, o que você está fazendo? Onde estava essa culpa recalcada aí? Por eu não conseguir produzir, dar o próximo passo. Os pais vieram de uma condição muito difícil financeiramente, né? Então a culpa era de ele não podia ser melhor que os pais, né? Pois ele estava lá vendo os pais passando dificuldade e como que eu vou ser melhor que os meus, como que eu vou ter uma condição melhor que os meus pais, sendo que eles às vezes não tinham nem o que comer? Percebe isso? Como que eu vou ter uma vida mais luxuosa que meus pais, sendo que eu não sou merecedor disso? Poxa, eles me criaram assim e olha só onde eu tô. Ao final das contas, ele tinha pedido demissão, mas depois ele conseguiu se realocar e saiu como diretor de uma outra empresa do setor de tecnologia. Mas percebe que por culpa a gente não faz alguns movimentos. E aí eu quero que você raciocine, pense aí, o quanto que você não tem dado o próximo passo, às vezes por uma culpa, e essa culpa ela é inconsciente, talvez. Quanto que você não tem se permitido fazer algo que você gosta, e às vezes quando que você chega perto de algo, você desiste. E você fala, e você inventa a desculpa de que, isso aqui não é pra mim, não. Isso aqui, putz, você acha que eu perdi a vontade. Você começa a se enganar por essas coisas. Você começa a se enganar porque a culpa ela não está consciente, a culpa está inconsciente. Então começa a perceber os ciclos que às vezes vêm dentro da tua vida, né? O que você tem observado, quais são os ciclos repetitivos que você observa e que são necessários você dar uma olhada. Beleza? Deixa aqui seus comentários, coloca alguma coisa aqui, compartilha com quem você gosta. Lá nas minhas redes sociais no Instagram eu coloco também todo dia algum vídeo curto sobre algum tema, alguma coisa de 1 minuto e meio, 2, pra gente refletir sobre. Beleza? Um beijo então, a gente se vê na próxima. Toda terça-feira tem vídeo aqui no canal do YouTube.